O homem acusado de matar 4 familiares e iniciar uma caçada de uma semana no Tennessee voltou ao tribunal, onde surgiram informações chocantes sobre Austin Drummond. Aproximadamente em termos. Eu preciso sair daqui, por favor. A explosão no tribunal depois que novos detalhes sobre os assassinatos vieram à tona. Estamos no caso, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Austin Drummond, desde que foi preso, tentou argumentar que não é a pessoa que executou 4 membros da família de sua namorada em uma área rural do Tennessee, no final de julho. Depois fugiu em uma caçada que durou uma semana e abandonou um bebê no gramado da casa de um estranho. Vídeo mostra Drummond entrando no tribunal do condado de Lake, Tennessee, para a audiência de causa provável na quinta-feira. Drummond responde por 4 homicídios em primeiro grau, sequestro agravado e outras acusações. O Estado declarou que buscará a pena de morte neste caso. 5 membros das forças de segurança apresentaram provas na audiência, enquanto Drummond permaneceu sentado, quase sem emoção. Antes de abordar o momento difícil mostrado no início, isso gerou tumulto na sala do tribunal. Deixe-me lembrar você de como chegamos até aqui. Retornemos ao dia 29 de julho, no condado de Dyer, oeste do Tennessee. Isso começou para as autoridades quando receberam uma ligação para o 911 de um morador que disse ter encontrado um bebê em seu gramado da frente. Aquela criança está segura. O bebê ainda estava na cadeirinha do carro e foi encontrado por volta das 3 horas da tarde daquele dia. Só 5 horas depois, as autoridades encontraram 4 corpos em uma estrada arborizada no condado de Lake, Tennessee, cerca de 45 minutos ao norte de onde o bebê foi encontrado. Vídeo do jornalista Burton Staggs na cena. Os corpos de Courtney Rose, Matthew Wilson, Adriana Williams e Braden Williams foram todos encontrados. Eles foram baleados. Vou detalhar o que soubemos na audiência em instantes. Braden, que você vê ali embaixo, tinha só 15 anos. Era tio do bebê, achado no quintal da frente. Os pais do bebê, Matthew Wilson e Adriana Williams, também foram encontrados mortos. Courtney Rose era a avó materna daquela criança. Ela também estava morta. Pouco tempo depois dessa descoberta, a polícia disse que tinha um suspeito, e o nome dele era Austin Drummond. Era um criminoso condenado, armado e perigoso. Aprendemos muito sobre como as autoridades ligaram o caso a Drummond nesta audiência, e falarei sobre isso em breve. Drummond, como você deve lembrar, ficou foragido por uma semana, o que deixou o Tennessee e estados próximos em alerta, principalmente após surgir um vídeo dele armado à noite em Jackson, Tennessee, tentando entrar em uma igreja. Foi na terça-feira, 6 de agosto de manhã. Uma equipe estava trabalhando em uma casa em Jackson, Tennessee, e eles avistaram Austin Drummond no bosque. Drummond não portava arma ao ser preso. Ele está sob custódia desde sua prisão, e nesta semana o vimos novamente pessoalmente no tribunal para uma audiência preliminar. E foi assim que o juiz preparou o ambiente na sala do tribunal. Só para avisar a todos, teremos algumas declarações e algumas provas que podem ser apresentadas hoje e que podem ser difíceis de ouvir, podem ser perturbadoras. Se sentir que não pode ficar e ouvir os procedimentos, por favor, saia da sala. Se alguém precisar sair, tudo bem, eu não me importo com isso. Caso haja perturbação, você será retirado da sala do tribunal. Se houver mais perturbações, o tribunal pode considerá-lo em desacato ou o xerife pode acusá-lo de conduta desordeira. Não quero que isso aconteça. 5 membros das forças de segurança, incluindo um guarda florestal e um agente do FBI, depuseram na audiência. Investigadores exibiram imagens de veículos rastreados até as vítimas e a cena do crime, o que ajudou a criar a linha do tempo dos assassinatos. Trabalhamos com uma teoria devido a muitas das vítimas chegarem à cena onde foram assassinadas em horários diferentes, certo? Elas não apareceram lá ao mesmo tempo. A polícia analisou dados dos celulares dos envolvidos para criar uma linha do tempo. Outra coisa que fazemos quando estamos trabalhando nessas investigações
é tentar determinar quando os telefones das vítimas param de receber chamadas, certo? Estamos montando uma linha do tempo e restringindo tudo para tornar nossos dados de celular mais precisos. Percebemos pelos telefones das 4 vítimas que nenhuma das vítimas, atendeu ou fez uma ligação depois das 7h01 da manhã. Parte do motivo pelo qual as autoridades focaram em Drummond foi porque identificaram um carro alugado. Eles dizem que alguém alugou para Austin Drummond. Devido a um bom trabalho realizado anteriormente, havia um Nissan que foi identificado que tinha sido alugado em Jackson, Tennessee, no dia anterior e retirado na manhã do homicídio. Esse veículo foi capturado por leitores de placas indo para o norte em direção à cena do crime e depois indo para o sul, afastando-se da cena do crime em um horário mais tarde à tarde. Além disso, houve uma identificação do veículo feita por um guarda florestal que o viu no local. A equipe de investigação entrou em contato com o contrato de aluguel e com a locadora Enterprise para saber sobre quem havia alugado esse veículo e identificaram uma Michelle Obelis. Talvez eu não pronuncie corretamente o sobrenome Obelis como sendo a locatária. À medida que a investigação continuava, ela identificou que o veículo havia sido entregue a Austin Drummond e alugado em nome de Austin Drummond. Ok. Ela tinha relação com o réu, Sr. Drummond? Ela, o namorado dela, um Giovanni Thomas, era muito próximo de Austin e ela também tinha uma ligação próxima com um indivíduo chamado Tanaka Brown. Nossa análise das ligações mostrou que, às 7h25, o número 7330 e 1426 estava saindo da cena do crime. Esse número entrou em uma chamada em conferência A3 com Tanaka Brown e Giovanni Thomas. Certo. E o que aconteceu depois? Então, obviamente, nesse ponto, estávamos extremamente interessados em aprender tudo o que pudéssemos sobre o usuário desse número de telefone. Descobrimos que, ao sair da cena do crime, ele foi para uma área em Dyersburg, comumente conhecida como Bikini Bottoms. Bikini Bottoms era uma área de recreação off-road para quadriciclos e veículos similares. Quando o telefone chegou a um ponto de interesse, enquanto esse telefone seguia para o sul em direção a Bikini Bottom, um dos telefones da vítima estava viajando junto com esse telefone. Então isso também foi muito interessante para nós. Ambos os telefones chegaram à área de Bikini Bottom e o telefone 731-345-7426 chegou a Bikini Bottom por volta das 7h44 da manhã. E permaneceu na área até aproximadamente 9h04 da manhã. Com base no que fazemos em investigações de crimes violentos e no conhecimento que temos, teorizamos que algo relacionado a se livrar de evidências ou armas, ou algo assim, aconteceu naquela área de Bikini Bottom. E de fato aconteceu? Aconteceu. Com base nos dados do telefone e na investigação como um todo, equipes de busca foram organizadas para ir até Fenda do Bikini. Enquanto analisavam as ligações telefônicas, encontraram primeiro uma carteira de motorista do Tennessee em nome de Matthew Wilson. No dia seguinte, achamos o veículo do Sr. Wilson no fundo de um desfiladeiro em Fenda do Bikini. Isso foi no fim dos anos 80, uma F-150, certo? Sim, senhor. O 7426 ficou na Fenda do Bikini? Ele ficou lá até as 9h04 da manhã. Começou a viajar para sudeste rumo a Jackson, Tennessee. Ele acabou chegando a Jackson? Sim, chegou. Você lembra de que horas era? Consulte minhas anotações para um horário mais específico. Vimos isso chegando na região de Jackson, Tennessee, por volta das 10h04 da manhã. E para onde o telefone foi enquanto estava sendo investigado? O telefone vai primeiro para uma área compatível com o Clarion Hotel em Jackson, Tennessee. Depois ele se move em direção aos apartamentos Cherry Grove e, eventualmente, de volta em direção a Dyersburg. Certo.
Vamos falar de Jackson. O Hotel Clarion tinha algum significado? Durante a investigação, o Clarion foi identificado como um local onde Austin Drummond residia regularmente e, potencialmente, usava como um lugar para organizar atividades criminosas. E o veículo dele estava no Clarion? As informações da investigação indicam que o veículo pessoal dele, o Audi, estava no Clarion. O Sr. Tanaka Brown, que o buscou no Bikini Bottom, o levou de volta ao veículo dele no Clarion e depois o seguiu até Cherry Grove para deixar o sedã Audi. Certo. Havia algum significado no apartamento de Cherry Grove? Cherry Grove Apartments é onde a namorada do Sr. Drummond, Caitlin Speed, morava. A investigação revelou que quando o veículo dele foi deixado no complexo de apartamentos Cherry Grove, ele encontrou alguns tipos de escovas de limpeza no apartamento. Você disse que depois ele volta ao norte para Dyersburg. Há um pouco de tempo, com ele ainda em Jackson, mas às 11h55 da manhã, o telefone começou a viajar para noroeste em direção a Bells, Tennessee. Ele chegou a Dyersburg. Temos o telefone junto com os leitores de placas em Dyersburg às 12h39 da tarde. E à 1h04 da tarde, já estava de volta ao norte de Tiptonville, perto da cena do crime. Essa é a primeira vez que as autoridades explicam qual teria sido a ajuda que Austin Drummond supostamente recebeu após os assassinatos, inclusive realizando uma ligação a 3 logo depois, com pessoas que agora enfrentam acusações por isso. A próxima testemunha foi um investigador do Departamento de Investigação do Tennessee. Esse é o agente que lidera o caso. E foi nesse momento que o depoimento no tribunal ficou mais gráfico, especialmente quando ele descreveu o que viu ao chegar à cena do crime no condado de Lake. Quando chegamos lá, vi o Charger preto, que era conhecido por ser dirigido por Braden Williams, uma criança de 15 anos, e um Traverse branco, que era conhecido por ser dirigido por Courtney Rose. Alguém estava nos veículos? Não, não havia. O que você fez após encontrar esses veículos? Pedimos ao delegado Hunter Brady que mostrasse a cena e explicasse o que descobriu ao chegar pela primeira vez. Ele nos mostrou dentro do Traverse branco, onde havia manchas avermelhadas e amarronzadas, que pelo que eu conheço, são consistentes com sangue. E então ele nos mostrou. Deixe-me te perguntar uma coisa. Você sabe a quem pertencia aquele Traverse branco? Era conhecido por ser dirigido por Courtney Rose. Pode continuar, me desculpe. E se você descer a estrada Carrington, à esquerda, onde termina em um beco sem saída, parece um estacionamento com esses veículos parados. Atrás disso é onde você começa a entrar na floresta, igual ao que o delegado anterior estava falando. Ao atravessar a estrada, há uma área arborizada à frente. Então o delegado nos levou até o fundo do estacionamento e nos mostrou onde Braden Williams e a senhorita Courtney Rose estavam deitados. Eles estavam cobertos com o que parecia ser uma serapilheira de camuflagem, que é comumente usada em caça, pelo que eu sei. Ele nos levou até a frente do estacionamento, do outro lado da rua, onde estavam os corpos de Adriana Williams e Matthew Wilson, ambos cobertos com o mesmo tipo de serapilheira. Você conseguiu? Os 4 já estavam mortos? Sim, estavam. No momento em que você chegou? Sim, senhor. Você conseguiu determinar a causa da morte naquele momento? Não uma causa médica, mas o que parecia ser. As lesões eram compatíveis com ferimentos de bala que todas as 4 vítimas apresentavam. Conseguiu identificar quantos ferimentos de bala havia? Não naquele momento. Você conseguiu em outro momento? Sim. Sempre que o legista de Nashville me ligava com os resultados preliminares, ele me informava quantos ferimentos e que tipo de ferimentos cada vítima tinha. Que tipo de ferimentos Courtney Rose tinha? Ela levou um tiro na cabeça. Quantas vezes? Acho que pelo menos uma vez.
E quanto a Brayton Williams? Ele levou um tiro na parte de trás da cabeça. E quanto a Adriana Williams? Ela também levou um tiro na cabeça. E quanto a Matthew Wilson? O Sr. Wilson foi baleado cerca de 11 vezes em várias partes do corpo. Eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui. Por favor, por favor. Naquele momento, um ente querido saiu da sala do tribunal, pois o depoimento era gráfico demais para ouvir. O agente, então, explicou como eles identificaram Drummond como suspeito. Vocês identificaram algum suspeito nesses homicídios? Sim, havia uma pessoa de interesse. E quem era essa pessoa? Sr. Austin Drummond. Você pode vê-lo no tribunal hoje? Sim. Você poderia identificar. É o homem sentado à mesa de defesa com o uniforme de detento. Ao chegar, você disse que havia 2 veículos. Recebeu alguma informação sobre um possível terceiro veículo? Sim. Me conte sobre isso. Drummond não mostrou emoção na audiência. Uma das principais provas é o celular que Brayden Williams, de 15 anos, comprou no Walmart um dia antes de ser assassinado. Você conseguiu determinar de onde veio o telefone? O telefone em questão que o agente Scott Wilson... O departamento do xerife do condado de Dower, quando eles coletaram o vídeo do Walmart na noite anterior, no dia 28, também encontraram e pegaram um recibo do Walmart mostrando que as vítimas compraram a serapilheira camuflada ou algo semelhante à serapilheira camuflada que estava na cena do crime junto com um celular. Você reconhece isso? Esse é o recibo que vi, certo? Drummond ligou recentemente da prisão para um repórter da WTVF-TV em Nashville e afirmou ser um informante das autoridades enquanto estava preso. Isso não foi comprovado. Ele cumpriu 1 década de prisão por uma condenação por agressão agravada e afirmou que estava ajudando as autoridades de dentro da prisão a localizar drogas e membros de gangues. Eu tinha medo por ser informante. As coisas podiam dar errado, algo podia acontecer comigo. Além de ser uma afirmação que, novamente, não foi comprovada, ele também, nessa ligação, admitiu que estava na cena desses assassinatos, e isso pode ser um grande golpe para a defesa. A audiência segue após os 5 agentes prestarem depoimento. Isso foi o que o advogado de defesa de Drummond pediu ao agente responsável do Tennessee Bureau of Investigation. Você teve algum envolvimento no processamento da cena? Não tive. Tudo certo. Lembra quantas cápsulas eram? Alguma foi recuperada? Sim, havia. Você se lembra quantas? Não sabia, não informaram o número. Você sabe que tipo de casos você recuperou? Então, essa é uma área onde as pessoas vão para praticar tiro ao alvo, pelo que me disseram. Eu não sou do condado de Lake. Havia alguns tipos diferentes de calibres lá. Conversei com Julian Conyers, líder da equipe de resposta a crimes violentos e cientista forense, que afirmou que a maioria dos estojos de cartucho era de calibre .45 ou semelhante. Mas havia vários estojos de munição, vários tipos de estojos de munição. Diversos calibres de estojos de munição, certo? Estojos de cartucho. Agora, você chegou a processar a cena de alguma forma? Eu não processei. Ainda tivemos que chamá-los. Eles tiraram fotos desse tipo de coisa? Eles fotografam, medem e coletam evidências. Eles costumam fazer isso. Não sei sobre este caso. Então, quando eles terminam de processar e coletar todas as evidências, tudo isso, eles criam o que chamam de relatório de investigação da cena do crime, com as fotos e tudo mais. Isso ainda está em andamento. Ainda não foi concluído? Quando verifiquei esta semana, ainda não estava pronto, Joe. 2 desses caras ainda usam câmeras corporais, assim. Você tinha uma câmera corporal? Não, eu não tinha. Você viu a defesa buscando falhas nas provas durante a audiência, mas o juiz afirmou que havia causa provável suficiente para o caso avançar no Tennessee. Agora isso vai ao grande júri. Outro ponto interessante da audiência
foi o advogado de defesa de Drummond pedir a suspensão da ordem de restrição vigente contra a namorada dele. Ela está grávida de um filho de Drummond, o nome dela é Caitlin Speed, e ela é irmã da vítima Courtney Rose. O juiz decidiu não alterar a ordem porque Speed provavelmente será uma testemunha neste caso. Agora, vamos esperar para ver o que o grande júri decide. Isso é tudo para o caso apresentado pela lei e pelo crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e Spotify. Sou Chris Stewart. Até a próxima.